Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 871 de One Piece. Vai, César! Bom, o capítulo se inicia aí com a fuga desesperada, né, do César e do resto do grupo dos Mugiwaras, com a Big Mom na cola deles. Os Vinsmokes e os Mugiwaras tentam impedir o avanço da Big Mom e do exército dela, né, para dar tempo do César sair voando dali. Só que quanto mais eles enfrentam, mais parece que tudo aquilo está sendo em vão, né, porque eles são muitos e são muito poderosos. Enquanto isso, do Field, ou do Field, sei lá, aquele que tentou abrir o Tamatebaco, vê pela beirada que o tesouro caiu em um nível abaixo do castelo da Big Mom, né? A Stussy, uma das convidadas que eram secretamente da CP0, né, a gente descobre nesse capítulo, ela tenta eliminar o do Field disparando um Shigan nele, um raio Shigan, que o deixa ferido e faz cair em cima do tesouro, né, do baú. E ela queria, né, pegar esse baú para o governo, né, para eles guardarem ele. Só que o Tamatebaco acaba caindo com o peso do corpo do Field pro abismo ali, né. O Luffy, né, nesse meio tempo, não se contenta em fugir da Big Mom e tenta dar um último soco nela em Gear 4, mas não consegue e é defendido pelo Judge, né, que leva um poderoso raio gerado pela pirata bem nas costas, assim. Um por um, todos os membros da aliança Mugiwara Capone são capturados com a esperança de fugir caindo para zero, né, deles. Porém, o Tamatebaco, que tinha acabado de cair, gera uma explosão avassaladora ali embaixo, né, da base do castelo da Big Mom, que destrói, né, a base dele e faz ele começar a cair, assim, a ruir. Faz ele começar a cair e a esperança dos Mugiwaras subir, né? Bom, o que você achou do capítulo, Calu? Esse capítulo, ele teve tudo que eu queria, sabe? Pra começar, a capa, né, o fã número 1 dos Mugiwaras estava vendendo broche, estampa, essas paradas assim. Eu acho, ele tá, tipo, vendendo coisa de produto, sabe? Merchan do chapéu de palha. Isso aí, imagina, assim, eles já estão ficando famosos, sabe? A gente tá acostumado com o chapéu de palha sendo tipo um grupo de pirata que tipo, poucos conhecem, mas agora eles são realmente famosos, sabe? Eles já são tipo aqueles piratas, tipo Chichibukai, sabe? Eles são famosos, realmente famosos. E eu gosto quando eu vejo isso nas capas, né? Mas aí o capítulo em si, assim, ele já começa daquele jeito, assim, no Vucu Vucu, sabe? Eu adorei, tipo, o Luffy indo se preocupando, não, e assim, a Big Mom tirando uma com o Luffy, falando, você falou que ele bater, você falou que ele me pegar. E o Luffy, mano, ele não se aguenta, sabe? O Sanji tentou, mano, não vai pra ela. Ele pegou, invocou o Gear 4, deu um soco. Eu achei a cena onde, tipo, sabe, a Big Mom tava provocando. O cenário tava todo sendo construído. E quando ele não aguenta mais, ele pula, assim, dá um soco e se choca com o hack também, o soco da Big Mom. Não é um soco, né? Só defende só. Mas aí eu achei, sabe, puxa, era isso que eu queria ver, sabe? Pelo menos um embate entre os dois. Aí já perdeu as forças, eu falei, pô, agora é legal. Eu achei sensacional a menina ser da CP0, porque assim, tudo a ver com a CP0, tem alguém infiltrado ali no chá da Big Mom, né? Sim, a CP0 ela tem que ser a inteligência suprema de espionagem da Marinha, né? Ela tinha que estar ali. Ali é um evento muito grande. E tinha muita gente importante do submundo ali. Alguém ali tinha que ser. Sabe? A gente nunca nem pensou, a gente nem cogitou que alguém da CP0 tava ali, né? E só isso aí, já pra mim, já ganhou o capítulo, entendeu? Eu achei assim, foi o que eu achava que ia acontecer em termos de intensidade de capítulo, de ritmo de capítulo em comparação com o capítulo anterior, né? Faz dos dois capítulos serem assim, se complementarem, né, em termos de ritmo, assim, se você ler isso em um volume vai ficar muito bom. Aquele capítulo super intenso, desesperador de certa forma, no final dele dá aquela impressão, se o Oda não tivesse jogado essa no começo, né, no começo pro meio do capítulo que o Tamatebaco tinha caído, você realmente acharia que tá tudo perdido. O legal foi que o podcast passado você comentou que provavelmente agora a gente veria o Tamatebaco, né? E estava certo, né? Uhum, mais um palpite que você acertou. Assim, eu pensava que a única coisa que poderia acontecer com ele agora era explodir, né, lá de baixo e poder talvez ruir o castelo e tal, aí fazendo uma brecha para eles fugirem. Eu acho que eu tinha comentado exatamente isso. Eu acho que é isso que vai acontecer no final das contas. Exatamente. Mas mesmo assim, tipo, foi a forma como eles foram sendo impedidos foi muito foda, assim, foi muito desesperador, porque você vê como
assim, o Luffy, ele ainda quer, né, ainda na cabeça dele, ele ainda quer enfrentar, né, ele é até um pouco, ele é cabeça dura, né, mano? Ele não consegue entender que ele não tá nem, não chega nem perto da Big Mom, sabe? E o mais interessante é ela ter, né, ele falou que depois que ele enfrentar o Kaido, vai voltar. E aí ela começa a dar risada, falando que assim, não tem nem. Se ele não consegue derrotar ela, imagina o outro. Então, assim. Tipo, e ela chama o Kaido de coisa, né? Se você não consegue me enfrentar, como é que você vai destruir aquela coisa? Mas, assim, o Kaido deve ser muito apelão. É uma força da natureza, basicamente, o Kaido, né? Então, assim, ela já mostra aí que, assim. Ele não tem chance nenhuma, né? E nem os amigos dele, né? Do Luffy, os Mugiwaras em si, porque todo mundo ali foi derrotado de alguma forma, foi impedido. Quando o César, né? Ele tá olhando para trás, quando aparece o Katakuri de frente, assim, você fica com a mesma cara que o César, assim, tipo, fudeu de uma forma que agora não tem mais jeito. Mas ainda assim, foi um dos irmãos, né, do Sanji consegue dar uma fuga ali, mas ao mesmo tempo tem a Brilli que faz aquela ilusão e finalmente para ele. E aí no final tá todo mundo caído e derrotado, sabe? Tipo, mesmo com o próximo capítulo provavelmente acontecendo isso que a gente viu, né? O castelo ruindo, eles acabando fugindo. Tipo, tá todo mundo derrotado ali, tá todo mundo perdido. Eu acho que vai ter, tipo, uma pessoa que vai ter que carregar completa, todo mundo. O capitão dele está no chão, com o nego pisando em cima do peito dele, ó, essa cena pra mim foi forte, sabe? Imagina isso no anime, sabe? O Luffy caído no chão, com aqueles olhos meio brancos, e tipo, o nego pisando no peito do Luffy, mano. O Luffy é o maluco mais forte que a gente conhece ali dos Mugiwaras, né? E foi interessante, assim, tudo. Essa parte também do Tamatebaco que ele intercalou, né, exatamente para dar esse sentido no final do capítulo, amarrar as duas coisas, foi interessante também, porque você vê ali que tem outras pessoas, com outros interesses, que estão aproveitando toda essa muvuca para ganhar, né, para pegar vantagem. E aí tinha um cara querendo só, né, o tesouro, mas já tinha uma pessoa ali do governo, então tem várias frentes aí na festa dela, como a gente sempre viu, mas a gente não tinha muita certeza que o governo estava envolvido, mas agora a gente tem que o governo está lá, a mídia está lá, né, o próprio Morgan faz um acordo com essa Stussy para, né, ter uma exclusividade das informações que ela está guardando. Então, assim, é interessante que ali já tem várias frentes e eu acho que isso vai levar que, assim, as consequências desse evento vão ser muito grandes no mundo de One Piece, vão ser faladas, vão ser repercutidas, né? O próprio Heron Francisco, ele falou aí nos comentários que provavelmente, né, a recompensa do Luffy vai subir depois disso, né? Provavelmente, assim, né? Eu não sei até que... Eu não sei quando que isso vai mostrar, né? Quando vai aparecer, tipo, porque agora a gente talvez tenha um pulo aí de personagens, né? Então a gente talvez não veja o que vai acontecer. Talvez a gente veja, tipo, o que aconteceu meio que simultaneamente a esse evento, né? Tipo, então vai ter o evento lá do Reverie, aí depois vai ter o negócio do País do Ano, eu não sei exatamente como isso vai se intercalar com essa história do Luffy, mas assim, vai ser muito interessante ver toda essa repercussão, e assim, né, não acabou, né, eu acho que mesmo eles fugindo, a coisa não vai terminar aí, né, a Big Mom vai atrás deles, e vai ter ainda o Kaido, né, que de alguma forma, eu não sei o que vai acontecer, o One Piece ele tá se tornando assim, menos um shonen de luta, né, tradicional mesmo, assim, de porrada com porrada, e mais uma coisa assim, mais de trama, mais de momentos. O Kaido, tipo, quem que vai lutar com ele, entendeu? Tipo, será que vai ter uma luta dele contra alguém? Será que, por exemplo, já ouvi falar, e acho que até o próprio Heron, ele fala no comentário dele, que talvez exista uma forma de pegar a Big Mom para lutar contra o Kaido, né? Usar os dois, e aí os dois se chocarem, e aí usar isso como, tipo, uma forma de não ter que enfrentar diretamente o Kaido, assim. Porque seria interessante, porque eu não sei se a Big Mom é tão forte como o Kaido, mas, assim, ela deve ser um certo páreo para ele, e ela não tem quase ninguém no nível dela, né? Então seria muito louco ver uma luta Big Mom versus Kaido, né? Seria tipo um negócio
que, sei lá, é quase aquela luta do Akainu contra o Aokiji, que fez a Punk Hazard, né? Tipo, fez aquele jeito que a Hazard ficou, de um lado a ilha pegando fogo e do outro o gelo, né? Pra mim, eu acho que o Kaido é o mais forte, personagem mais forte já apresentado nessa série. Eu tava pensando quem seria mais forte, ele ou, tipo, os almirantes da marinha, entendeu? E mesmo assim, eu não consigo imaginar, sabe, tipo, eu acho que, sei lá, o Akainu versus o Kaido daria uma briga boa, mas, sei lá, pra mim, assim, em todo esse mistério, o truque que foi passado, o jeito que todo mundo trata o nome do Kaido, parece que o cara é mais forte, sabe? Eu realmente acho que ele é bem mais forte do que a Big Mom, do que o Shanks, entendeu? Eu acho que o Shanks ele é mais influente, entendeu? Né, realmente, não tem... Por exemplo, o Shanks sempre foi uma incógnita, né? Tipo, não tem como ter uma ideia do poder dele, assim, pelas aparições dele, tipo... Né, o máximo, na minha cabeça, por exemplo, na minha cabeça ele tem um hack forte e uma influência boa, entendeu? Ele tem amigos e um hack forte, é isso. Aí que tá, né? O que é o poder físico dele, o poder, assim, a habilidade dele, né? Tipo, o que uma coisa influencia a outra. Ou, por exemplo, né? O Shanks, ele foi um dos primeiros a ser apresentados e, assim, ele perdeu o braço, né? Tem aquela coisa de ter como justificar aquela perda de braço para um bicho whatever, sabe? No mar, lá no começo. Tipo, se ele é muito poderoso, aquilo acaba quebrando a lógica. E assim, o Oda, né, é difícil às vezes consertar coisas do passado. Assim, e o Dragon? O Dragon também é um mistério. O Dragon pode ser alguém realmente apelão, né? Talvez uma briga que a gente vai ver no futuro seja tipo o Dragon pra salvar o Luffy que foi se meter com o Kaido, entendeu? Eu não sei. Já aconteceu com o Sabo mesmo? Eu acho interessante, por exemplo, a Big Mom e o Kaido serem tão poderosos porque justifica exatamente eles serem os Yonkous. E assim, tipo, a Marinha, ela, mesmo tendo, né, uma força muito grande, eles não têm como enfrentar eles diretamente, entendeu? Tipo, eles são muito fortes, né? Eles são muito resistentes. Então, é aquela coisa, acaba justificando que a Marinha nunca conseguiu pegar eles, porque eles são monstruosos, entendeu? Tipo, então, talvez ninguém da Marinha consiga enfrentar eles, ou consigam, mas assim, teria que ser numa situação muito específica, sabe? Então acaba justificando também porque eles existem, né? Porque eles são piratas, todo mundo conhece eles, todo mundo sabe a localização deles, né? Pelo menos a Big Mom, né? Tem um point dela, né? Então por que a Marinha nunca foi lá e tentou prender ela, de alguma forma? Porque não conseguiriam, entendeu? E acabariam perdendo muito mais do que ganhando, né? Com essa prisão dela. Então, assim, tipo, é interessante mostrar que o Luffy, por exemplo, ele é forte, mas, né, ele não é aquele protagonista invencível, né? Então, nessa parte, eu gosto muito desses capítulos que você mostra a vulnerabilidade dos personagens principais e você vê que não há chance naquela situação deles vencerem, né? Tipo, acho que um dos capítulos mais marcantes para mim até hoje foi aquele da separação dos Mugiwaras na ilha de Shabond, né, pelo Kuma. Aquilo foi para mim assim um negócio avassalador, né? Na época eu acompanhei, né? Eu li o capítulo semanal, eu não fazia ideia do que ia acontecer no próximo capítulo, né? Ali você via que os Mugiwaras estavam muito fracos em comparação com o resto. Tipo, tinha até aquele cara da marinha que tinha uma lança gigante. Tem o Kizaru, né? Tipo, que ele também era muito forte, ele arregaçou todos os supernovas ali. Então, assim, ali você via que, tipo, não dá, entendeu? Não dá. E aí teve todo esse time skip e tal. Agora eu acho que eu duvido que. Assim, eu acho muito difícil o One Piece entrar em outro time skip agora, sabe? Tipo, pra eles ficarem mais fortes. Não, eu acho que agora é meio que uma parada só até o. Mas, assim, eles nem mostraram, sabe, o que aconteceu nesses 2 anos. Por exemplo, o Zoro. Você sabe o que aconteceu com o Zoro naquela ilha? Você só sabe que o Zoro só entrou lá e falou com o Mihawk, só isso. Então tem muita coisa pra explicar. Time skip, nossa, improvável. E assim, mas enfim, eu gostei muito desse capítulo, eu achei ele bem intenso. Você vê ali, tem um payoff de várias coisas que aconteceram até agora, tipo os poderes de todos esses caras que apareceram até agora da Big Mom, eles apareceram por um motivo para você sentir o poder deles agora. Porque, sei lá, se o
se o Katakuri ele aparecesse agora, mesmo com essa cara de mal, e a gente não tivesse visto tudo que ele fez, assim, tipo, todas as coisas que ele tem, as habilidades dele, tipo, não seria nada essa parte, sabe? Ah, ele é só um cara mal. Se a gente não tivesse visto a Brilhe antes. Então ele montou todo esse cenário, né, até chegar nesse momento que tudo faz sentido pra gente agora. Todas as peças foram encaixadas pra gente sentir o impacto emocional que é ver os Mugiwaras perdendo feio ali, né, e por um motivo, né, por eles estarem mesmo em desvantagem. E assim, só um milagre salvaria eles. E esse milagre é o Tamatebaco, que é um negócio que, né, se você parar pra pensar, ele foi roubado lá da Ilha dos Tritões, aí agora ele acabou caindo na mão da Big Mom, ela ficou com ele, e, né, quem diria que aquilo não serviria para ela, mas serviria para os inimigos dela, né? Serviria para uma forma dos inimigos dela fugirem do local que ela estava capturando eles, que é o próprio castelo. E com relação a isso, próximo capítulo, você acha que acontece o quê? Exatamente. No próximo capítulo vai acontecer o quê? Eles vão fugir já no próximo capítulo? Vai ser um corre-corre? A montanha vai cair? Porque assim, um detalhe que você não comentou, que a gente não falou, foi que assim, o tamanho dessa explosão, sabe? Aquela montanha, tipo, tem camadas igual um bolo. Na camada de cima, que é um pedacinho pequeno daquela montanha, é onde o povo tá. E o povo nem aparece, a Big Mom já é gigante. Então, assim, aquela ali tem o tamanho de uma montanha de verdade. Isso comeu a base da montanha, aquela explosão. Era realmente uma puta de uma bomba. Eu acho que, assim... Olha, a única coisa que eu vejo é ainda a mesma coisa que eu tava falando nos últimos capítulos, que eu achava que ia acontecer meio que tudo agora, mas esse capítulo foi mais uma parte... Foi até surpreendente ver eles sendo tão fragilizados, né, por esse enfrentamento com a Big Mom, eles serem quase capturados. Agora eles fugirem, entendeu? Tipo, de alguma forma, eu acho que... Bom, pelo que eu vejo aqui, eu acho que o único... Bom, tem os caras dentro dele, né, que é o Pedro, o Jinbei, mas o único que tá vivo ali mesmo, ali, tipo, e tá fora, né, do corpo do Capone, é o César, né? Ele seria o único que poderia, sei lá, envolver todo mundo numa fumaça e tentar sair dali voando ainda, né? Tipo, o problema é que, por exemplo, a Big Mom tá com 2 Vinsmokes na mão, né? Tipo, como é que ela vai soltar eles assim tão fácil? Eu acho meio difícil isso. Talvez alguém fique realmente para trás, né? Talvez os Vinsmokes fiquem para trás, porque quase todos eles estão fora do corpo, né? Todos eles estão caídos e eles estão fora. O problema é o Luffy e o Sandy, que também estão ali junto, né? Eles estão cercados pelos caras mais poderosos da Big Mom. Então, assim, vai ser curioso ver o que esse colapso do castelo vai fazer com que todos ali meio que percam o controle da situação e acabem soltando eles, acabem flutuando, né? Tipo, flutuando não, deixando o César flutuado ali e tal. Então, assim, vai ser interessante ver quanto vai ser essa duração desse próximo capítulo em termos de quantas páginas vão ser mostradas deles, sabe, sim, arquitetando a forma de fugir dali, né? Mas eu acho que eles fogem, né? Eu acho difícil o Luffy ser capturado definitivamente e a Big Mom ficar com ele, alguém vai ter que salvar ele, sabe? Tipo, seria um detour, né? Uma forma meio que de fugir um pouco do foco dessa trama, e eu acho que não seria tão interessante. Uma curiosidade, é que a próxima edição da Shonen Jump parece que vai ser a edição de comemoração dos 20 anos da série. Então vai ter várias páginas coloridas, parece, vai ter uma capa, talvez tenham... seria até interessante se o próximo capítulo fosse até maior, mas acho que isso é difícil por conta da formação dos volumes, de como eles são colocados, né, os capítulos são colocados em volumes, acho difícil, mas assim, vai ser talvez um capítulo bem emocionante, assim, né, porque talvez o Oda queira celebrar os 20 anos com um capítulo forte, né, com a última página, sei lá, sendo o Luffy, sabe, a cara dele inteira, sabe? O meu palpite é que no próximo capítulo eles iam começar a fugir, mas não ia fugir de fato, sabe? Eu acho que ia ser eles iam escapar ali da Big Mom, ia cair na ilha, ia começar uma perseguição pra eles e eles iam fugir pro navio e do navio ir embora, entendeu? Alguma coisa assim. Mas eu acho que eu não achei que, tipo,
final do capítulo eu não achei que o capítulo que vem fosse realmente uma fuga ou algo muito importante. Ia ser um preparo para um capítulo mais importante da fuga mesmo. Mas com esse detalhe da edição de 20 anos, que vai ter coisa colorida, vai ser especial do aniversário, de 20 anos, aí eu fico meio na dúvida, assim, vai que ele realmente quer fazer alguma coisa especial e acontece alguma coisa inesperada e ótimo. Eu não sei se influencia. Eu não sei se influencia a edição de 20 anos cair com esse capítulo, porque, né, ele faz os capítulos de forma assim, tipo, ele vai soltando os capítulos. Tipo, ele não é, nossa, esse capítulo vai cair bem num feriado tal. Aí ele faz uma comemoração na página. Não, tipo, é uma história, né, contínua. E ele não fica, acho que, pensando individualmente assim. Mas, assim, é só uma ideia de que talvez tenha até um charme o próximo capítulo. Talvez seja exatamente uma conclusão para esse arco, porque seria, né, interessante se ele concluísse justo nos 20 anos e aí a gente passasse para a próxima etapa do ano, que seria os outros arcos que foram prometidos para esse ano, né, o Reverie e o País de Wano. Mas, enfim, vamos para as notas. Eu, como já falei aqui, achei o capítulo muito bom, muito, muito competente. Gostei porque, né, acaba que o capítulo anterior foi muito bom também, só que eu não tinha dado 9 porque eu falei, vamos esperar, né, o próximo capítulo vai meio que responder algumas coisas desse. Eu acho que esse já respondeu bastante, ainda falta concluir, né, a cena em si, mas eu acho que ele já foi emocionante e interessante o suficiente, e eu vou dar 9 finalmente pro capítulo, e aí quem sabe o próximo, se ele for tão bom assim, eu dê até 9,5, né, até mais ainda. E você? Eu tô com você, faço das suas palavras as minhas, eu dou 9 também. Me surpreendeu com coisa tipo a CP0. Teve o que eu queria ver, que era tipo o embate do Luffy, o Luffy sendo o Luffy, sabe, a amizade dos Mugiwara ali, torcendo por eles, o Sanji ajudando o Luffy, sabe, as reviravoltas, tipo, a Brully. Eu achei a Brully aparecendo no final, sabe, interessantíssimo. Ela passou a série toda sendo, tipo, sabe, menosprezada, deixada de canto e sendo usada como alívio cômico, e de repente agora ela realmente atrapalha efetivamente a fuga deles de lá, né? Então, verdade, o capítulo foi bem completo, né? Então, pra mim, tipo, 9. E tô com você, esse capítulo que vem, com um puta capítulo, merece 9,5. Você está arrumando pra um final de arco digno, sabe? Que nem Alabasta. Exato. Bom, e enquanto isso, né, a gente tem o comentário aí do Heron, eu já tinha comentado algumas coisas que ele falou, ele fez um puta texto aí com várias coisas que ele já tinha visto aí dos spoilers desse capítulo. E, bom, ele tava falando que no geral, né, concluindo aí que ele tá gostando muito desse arco também, que ele acha que esse arco tá chegando num nível meio Water 7, Enies Lobby, assim, em termos de desenvolvimento de certos elementos da série que, né, não foram, que até hoje, né, são meio nebulosas, tipo Poneglyphs, Laftel, tipo, ele tá dando bastante informação agora, tem essa intensidade desse final de arco bem interessante, esse clímax bem intenso, cheio de correria, e diferente também, ultimamente, né, a gente estava tendo muitos arcos muito prolongados, assim, com uma estrutura meio clássica, meio tentando ser diferente, tipo Ilha dos Tritões, aí depois teve Dressrosa, mas acho que as melhores partes até agora foram de ilhas um pouco menores, né, um pouco curtas assim, mas que ao mesmo tempo eram bem mais intensas. Punk Hazard, né, que agora eu tô relendo agora pela Panini, e você vê que era muito legal, assim, foi uma parte muito boa dessa segunda fase de One Piece, foi muito boa, e assim, né, a gente tá vendo esses arcos interessantes, e eu acho que também, por exemplo, aquele arco do Zou, né, foi interessante também, e agora esse arco também tá sendo muito bom, da Big Mom, porque eles são um pouco menores, eles têm uma estrutura diferente, eles vão direto ao assunto, eles mostram elementos que a gente está esperando há muito tempo, tipo poneglyphs e tudo mais, então é realmente legal ver esse tipo de arco, né? Eu espero, por exemplo, que o País de Wano, por mais que eu queira muito ver ele não seja um Dressrosa, sabe? Tipo, ele não seja um arco que vai demorar 10 anos para terminar, entendeu? Que, tipo, eu quero ver muitas coisas do País de Wano, quero ver como ele vai tratar várias temáticas japonesas, de cultura japonesa, até coisas fantásticas, pode aparecer, tipo, criaturas fantásticas, sabe, mitológicas do Japão, mas ao mesmo tempo eu não quero que fique, sabe, 2 volumes mostrando
a ilha, e depois apresenta inimigo, e depois apresenta o elenco de inimigos que cada um vai enfrentar. Tipo, isso realmente eu acho que o One Piece ele poderia passar dessa, entendeu? Poderia começar a superar essa época aí, porque os próprios leitores já cresceram o suficiente para pedirem um pouco uma coisa diferente, eu acho. Já foram, né, quase 1000 capítulos assim, né? Então, enfim, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do capítulo, se você gostou do podcast, deixa aí o seu like, comenta aí o que você tá achando desse clímax, o que você espera aí do próximo capítulo, se eles vão conseguir fugir, se eles não vão conseguir. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até mais. Falou! Falou!